Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo apontou que o reforço com uma vacina diferente anti-Covid é mais eficaz contra o vírus. A pesquisa foi realizada nos Estados Unidos com imunizados da Pfizer, Janssen e Moderna. Cientistas dos Estados Unidos testaram a eficácia do reforço na imunização contra a Covid-19 com a mesma vacina e com um imunizante diferente dos 3 produtos aplicados por lá, Janssen, Pfizer e Moderna. O ensaio foi feito com 458 voluntários em 10 lugares diferentes do país. O estudo apontou que a aplicação do reforço de farmacêuticas diferentes apresentou melhor resposta imune se comparada com a dose extra da mesma vacina. A pesquisa foi publicada em um site de medicina e ainda precisa da validação de outros cientistas. Os resultados primários apresentados de 15 a 29 dias depois da aplicação indicaram que o reforço aumentou a produção de anticorpos neutralizantes de 4 a 76 vezes, e a produção de anticorpos de ligação subiu em até 56 vezes com qualquer combinação de vacinas. Já com imunizantes iguais, a produção de anticorpos de ligação cresceu em até 20 vezes. E ainda falando sobre coronavírus, um coquetel de anticorpos contra a Covid-19 desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca apresentou resultados considerados positivos em testes clínicos em voluntários, segundo informações da farmacêutica britânica. A AstraZeneca explicou que os testes do medicamento resultaram em uma redução estatisticamente satisfatória de casos graves ou de mortes pela doença em comparação com o placebo em pacientes não hospitalizados com sintomas leves ou moderados. O fármaco é chamado de AZD7442 e consiste de uma combinação de anticorpos. De acordo com o laboratório, 90% dos participantes pertenciam a categorias de pacientes considerados com alto risco de desenvolver formas graves da Covid-19, incluindo aqueles com comorbidades. Os 903 participantes receberam tratamento nos 5 dias que seguiram ao surgimento dos primeiros sintomas. A análise preliminar dos resultados mostra que o medicamento reduziu o risco de desenvolver Covid-19 grave ou mortal em 67% dos casos, em comparação com o placebo. A AstraZeneca apresentará os dados às autoridades de saúde e solicitou à FDA, a agência americana que regula o setor de medicamentos e alimentos, que aprove o fármaco para tratar a Covid-19. O laboratório americano Merck Sharp & Dohme anunciou ter solicitado autorização de uso emergencial para seu medicamento via oral anti-Covid nos Estados Unidos. Um grande passo na busca de um simples comprimido para tratar a doença. O fármaco é administrado via oral e considerado um possível grande passo na busca de um simples comprimido para tratar a doença. O laboratório apresentou o pedido para o Molnupiravir para o tratamento de Covid-19 de leve a moderada em adultos que estejam em risco de avançar para estado grave ou internação. Na nota, a empresa americana acrescentou que trabalha com agências reguladoras de todo o mundo para submeter solicitações de uso emergencial ou autorização de comercialização nos próximos meses. A Merck, junto com a Ridgeback, conduziu um ensaio clínico entre cerca de 770 pacientes, dos quais cerca da metade foi tratada por 5 dias com a pílula, enquanto o restante recebeu placebo. Todos os pacientes tinham Covid-19 com sintomas que se desenvolveram nos 5 dias seguintes. Dos pacientes que receberam Molnupiravir, 7,3% foram hospitalizados, em comparação com 14,1% daqueles que receberam placebo, representando uma redução do risco relativo de cerca de 50%. As empresas afirmaram que a eficácia é a mesma contra todas as variantes, inclusive a Delta. Especialistas ressaltam que não é uma cura milagrosa e que o remédio deve ser complementar às vacinas e não substituí-las. A Merck informou no comunicado que espera produzir 10 milhões de tratamentos até o final de 2021. E olha só, o governo francês anunciou a prorrogação do uso do passe anti-Covid até julho de 2022. A decisão tem como objetivo incentivar a vacinação de mais de 26% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. Com isso, os franceses deverão apresentar o comprovante de imunização em estabelecimentos até pelo menos 31 de julho de 2022,
O texto foi aprovado com base na Lei de Gerenciamento de Epidemias. Essa pandemia nos ensinou a nunca excluir nada por princípio. Assumimos nossa recusa a um desarmamento sanitário que seria mais do que precipitado diante de uma epidemia que tanto nos surpreendeu e que, sobretudo, não acabou. Com a medida, o objetivo do governo é incentivar a vacinação de 26,5% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. A lei também prevê restrições para viagens locais. Os franceses realizaram diversos protestos aos sábados contra o uso obrigatório do passe sanitário instituído desde 21 de julho. O uso do comprovante estava previsto para durar até 15 de novembro, mas o governo já havia anunciado a intenção de prorrogar sua vigência. Para obter o passe, a população deve estar duplamente vacinada ou testar negativo para a Covid-19. Após mais de 100 dias de confinamento, Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, reabriu o comércio na última segunda-feira. De volta às ruas, os habitantes de Sydney enfrentaram o céu cinzento e a chuva após quase 4 meses em lockdown. A suspensão das restrições só foi possível após uma baixa das infecções pela variante Delta e ao aumento da vacinação. A primeira coisa que eu vou fazer é ver meus pais. Na verdade, vou pegar um prato típico libanês e aí sim ver meus pais. A reabertura cuidadosa é realmente a chave para isso. Então temos que nos certificar de que ainda nos protegemos, mas voltar ao normal é importante para a saúde mental, para a vida e para a economia. Mas sim, temos que cuidar de nós mesmos. Mais de 70% da população com mais de 16 anos já foi imunizada. Cafés e restaurantes abriram as portas para os vacinados. Filas se formaram em frente a salões de beleza. Desde junho, lojas, escolas, salas de aulas e escritórios foram fechados para trabalhadores não essenciais. As restrições sem precedentes afetaram com força as liberdades individuais. Também impediram que moradores pudessem viajar mais de 5 quilômetros de casa, visitar parentes, ir a supermercados e comparecer a funerais. A Austrália conseguiu conter as infecções por coronavírus por meio do fechamento de fronteiras, bloqueios e uma política de testes agressiva. Mas em grandes cidades como Sydney e Melbourne, a variante Delta acabou com o sonho de Covid-0 no país. E o governo dos Estados Unidos abrirá as fronteiras terrestres com o México e Canadá no início de novembro aos viajantes vacinados contra a Covid que pretendem entrar no país por motivos considerados não essenciais. A data precisa será revelada em breve e vai incluir as normas para as viagens internacionais de avião submetidas ao mesmo calendário e para as quais a vacinação obrigatória foi anunciada em 20 de setembro. Devido à pandemia, os Estados Unidos fecharam as fronteiras desde março de 2020 para milhões de viajantes, procedentes em particular da União Europeia, Reino Unido ou China, mais tarde da Índia ou Brasil, mas também para visitantes que chegam por terra do Canadá e México. A restrição provocou situações pessoais dolorosas e prejuízos econômicos. Ao explicar as viagens pelas fronteiras terrestres, a fonte disse que o novo sistema será implementado em 2 fases. Inicialmente, serão exigidas vacinas para viagens não essenciais, como as de turismo ou para visitar parentes. O requisito da vacinação não será aplicado às viagens consideradas essenciais, que sempre foram permitidas. Para a segunda fase, a partir de janeiro de 2022, todos os viajantes deverão estar completamente vacinados, independente do caráter da viagem. E o Fundo Monetário Internacional alertou que a pandemia continua freando a recuperação econômica global. O crescimento global para 2021 é projetado em 5,9%. Em julho, a previsão era de 6%. Essas divergências são consequências da grande divisão vacinal e das grandes disparidades no apoio às políticas. Enquanto mais de 60% da população nas economias avançadas está totalmente vacinada e alguns agora estão recebendo vacinas de reforço, cerca de 96% da população nos países de baixa renda permanece não vacinada. A economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, afirmou ainda que os preços da energia podem permanecer altos nos próximos meses, mas vão começar a baixar no início do ano que vem.
O preço do barril de petróleo disparou e já chegou aos $84 nos últimos dias. O FMI reduziu a projeção para o crescimento do Brasil em 2021. A estimativa agora é uma expansão do PIB de 5,2%. Antes era de 5,3%. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, avançou em seu objetivo de fazer com que as multinacionais paguem mais impostos. O acordo com 136 países, entre eles o Brasil, para cobrar um imposto mínimo global de 15% das multinacionais, entra em vigor a partir de 2023. Em um comunicado, a OCDE disse que a medida vai redistribuir mais de 125 bilhões de dólares em lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo. A organização destacou que, com isso, as empresas vão pagar sua parte justa de impostos. Na reta final da negociação, a iniciativa recebeu o apoio de países antes relutantes, como Irlanda, Estônia e Hungria. Apenas 4 das 140 jurisdições envolvidas acabaram não aderindo: Quênia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka. A taxa vai ser apresentada no final do mês, durante uma cúpula do G20 em Roma. A medida está estruturada em torno de 2 pilares: um imposto societário mínimo de 15% para as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano e uma medida para que os rendimentos pagos pelas grandes empresas cheguem aos países onde obtêm os lucros, e não onde fica a sede. Esta última medida vai ser aplicada às multinacionais com faturamento global superior a 20 bilhões de euros e rentabilidade superior a 10%. Um estudo publicado na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, revelou que as mudanças climáticas causadas por ações humanas já impactaram de alguma forma 85% da população mundial. Uma equipe de pesquisadores analisou cerca de 100 mil estudos publicados entre 1951 e 2018 sobre o aquecimento global. Eles tiveram auxílio de sistemas computacionais. O grupo chegou a uma conclusão preocupante: a mudança climática já afeta a maioria da população mundial. O autor do estudo, Max Callaghan, disse que tem evidências de que as mudanças climáticas afetam todos os continentes. Callaghan e pesquisadores do Instituto Mercator, com sede em Berlim, mapearam o globo e os impactos das mudanças climáticas. O resultado mostra que para 80% da Terra, que abriga 85% da população mundial, há previsão de mudanças de temperatura e chuvas associadas ao aquecimento global. Os impactos são menos documentados em países pobres. Tendências nas chuvas e temperaturas na África podem estar relacionadas às mudanças climáticas, mas o autor da pesquisa destaca que não existem muitos estudos documentando as consequências dessas tendências. Max Callaghan vê isso como um ponto cego na compreensão dos impactos. O Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas, enfim, voltou ao espaço, mas agora na vida real. O ator canadense estava a bordo da cápsula da Blue Origin com outros 3 passageiros que aterrissou na última quarta-feira no oeste do Texas. Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço ao passar alguns minutos longe da Terra. Ele foi recebido na chegada pelo bilionário e dono da empresa, Jeff Bezos. What you have given me is the most profound experience. O que você me deu foi a experiência mais profunda que poderia imaginar. Estou tão emocionado com o que acabou de acontecer, é extraordinário. It's extraordinary. Este foi o segundo voo tripulado da companhia de Jeff Bezos, que pretende se consolidar como uma opção importante no cobiçado setor do turismo espacial. O foguete New Shepard, totalmente automatizado e reutilizável, decolou verticalmente de uma base no Texas. Ele consiste de um lançador e uma cápsula de design ultramoderno que se desprende durante o voo. A cápsula da Blue Origin foi além da chamada linha Kármán, uma altitude de 100 km que marca o limite do espaço segundo a Convenção Internacional. Na missão, os passageiros podem sair dos assentos e flutuar durante alguns momentos na gravidade zero. A cápsula depois retornou à Terra, freada por 3 paraquedas e um propulsor traseiro. O lançador voltou separado para pousar automaticamente não muito longe do ponto de decolagem. Astronauts Audrey Powers, William Shatner, our customers Glenn DeVries and Chris Pazhausen. A cidade de Tel Aviv promete atender de forma remota clientes interessados em refrescar sobre o calor israelense.
Drones são usados para entregar sorvetes a banhistas por meio de um aplicativo. A iniciativa pretende aliviar a pressão de estradas urbanas altamente congestionadas. Qual o seu sorvete preferido? E que tal poder recebê-lo onde quer que você esteja? Esta é a mais nova aposta dos israelenses que transformaram sua experiência em drones militares para a entrega de sorvetes e também sushis. O projeto funciona de forma remota. Os clientes escaneiam um QR Code e fazem o pedido. Basta confirmar os sabores e aí está. Entrega de sorvetes pelo céu nas praias mediterrâneas de Tel Aviv. É tão legal, você está na praia e quer sorvete, mas não tem ninguém por perto, então você apenas usa um aplicativo e é perfeito. Acho que esse é o futuro nas áreas de lazer da cidade, seja no mar ou em terra. Pode ser um serviço muito bom. Ainda veremos eles atendendo mães que ficaram sem fraldas, remédios ou papinhas. Israel é conhecida por utilizar com frequência drones de observação em diversas manobras militares. Empresas formadas por veteranos da Força Aérea se concentram no gerenciamento de vários testes de veículos aéreos em cidades populosas. Bacana, hein? Já pensou se essa moda pega aqui? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.